E aí, minha gente, aqui é Vivian Amorim e tá no ar mais um programa Arena Uninassal. E o tema de hoje é a importância da educação à distância no Brasil e a democratização do ensino. Para falar sobre isso com a gente, temos o professor Enzo Oliveira. Seja bem-vindo, Enzo. Obrigado pelo convite, Vivian. É um prazer estar aqui, a gente conversar sobre esse tema tão importante. E também para dar aquela dica de redação, a professora Fernanda Pessoa, que está sempre aqui comigo, né, Fernanda? Prazer enorme, mais uma vez. Professor Enzo, o que é a tão falada EAD? Então, o ensino à distância tem um crescimento muito importante no Brasil hoje. Para você ter uma ideia, Vivian, em 2006 eram 4% dos alunos no ensino superior faziam ensino à distância. Em 2017, esse número subiu para 21%. São quase 2 milhões de alunos que fazem ensino à distância entre todos os alunos do ensino superior brasileiro. Estima-se que em 2024 esse número fique parelho. A mesma quantidade de alunos que fazem ensino à distância será o número dos alunos que fazem ensino presencial. Então, esse crescimento do ensino à distância é importante porque representa uma democratização do acesso ao ensino superior. E você acha que dentro desse tema os alunos têm essa democratização do ensino? Você acha que a EAD viria como um ponto positivo ou negativo? É positivo. Por quê? Porque o ensino presencial hoje demanda de uma instituição montada com estrutura física, geralmente nos grandes centros, capitais e grandes centros. E o aluno do interior, ele precisava o quê? Se deslocar até um grande centro, até a capital, e deixar o leito da sua família, morar em uma outra cidade. Isso gera custo, isso gera gasto. Então, hoje, o ensino à distância, com a portaria de 2007, que fez uma abertura de polos de apoio presencial no Brasil inteiro, nós conseguimos ter ou disponibilizar um acesso ao ensino superior de qualidade em pontos remotos do país, sem precisar do deslocamento dos alunos aos grandes centros. Então, essa facilidade de acesso, obviamente, que foi motivada pelo desenvolvimento tecnológico, com o advento da largura de banda, com a questão do celular. O aluno com celular hoje, ele tem acesso à sala de aula no ciberespaço, a sala de aula virtual. Então, ele aprende de onde ele estiver. No ônibus, em casa, na praça, na praia, o celular virou a sala de aula. E é uma sala de aula que cabe no bolso do aluno. Então, por isso que a gente fala que o ensino à distância veio para democratizar o acesso ao ensino superior brasileiro. E quais informações sobre o ensino à distância você acha que é extremamente relevante para o aluno não ter medo? Porque eu acho que fica aquela dúvida se é a mesma coisa que o presencial, se tem o mesmo certificado. O ensino à distância, ele não é novo no Brasil. Surgiu desde 1942 com a Lei Capanema, depois nós viemos por uma série de transformações do ensino à distância, o ensino por correspondência, o ensino por rádio, desde a época de Getúlio Vargas, quando começamos aí um pouco mais tarde o projeto Minerva. Depois vieram as teleaulas presenciais, o ensino à distância com a TV e também disponibilizada via satélite. E nesse período o ensino à distância era um ensino carente de tecnologia, fragilizado em alguns momentos. E, por vezes, é à margem do que a gente costuma dizer que é qualidade. Então, o preconceito de um ensino à distância dessa época influencia hoje ainda. Mas nós rompemos essa barreira. Com o advento da tecnologia, com o advento do 3G, o aluno tem acesso a recursos multimediáticos de altíssima geração. Como, por exemplo, esse caso aqui que eu trouxe para vocês. Deixa eu mostrar. O nosso livro, o livro do ensino à distância que o aluno recebe, e ele tem recursos de realidade aumentada, por exemplo. Com QR Code, o aluno posiciona o livro, olha que barato, Fernanda, e ele consegue ter imagens tridimensionais com
este recurso do realidade aumentada. Além disso, a gente... Tá até melhor do que na sala. Que na sala a gente vê só a imagem do livro, ali no celular a gente já está vendo um negócio tridimensional. Além disso, Fernanda, desculpa. Além disso, Vivian, Fernanda está aqui do meu outro lado. Então, deixa eu falar com a Fernanda um pouquinho. Além disso, Fernanda, a questão da tecnologia, dessa fluência tecnológica, do acesso mobile, onde o aluno pode estudar aonde estiver e faz com que ele tenha contato com os colegas de todo o Brasil ao mesmo tempo, com as salas de aulas, com webconferências, com aulas ao vivo. Então, professores de renome, de gabarito, professores mestres e doutores, que fazem o ensino à distância hoje, que produzem material de qualidade, também estão acessíveis aos alunos que estão no longínquo país aí. Nós temos alunos, por exemplo, de Cruzeiro do Sul, no Acre, que é a comunidade indígena. Então, o índio lá do Acre, ele conversa com o professor doutor em São Paulo, através do celular, através do 3G. Então, essa fluência tecnológica, esses recursos tecnológicos, está rompendo essa barreira do preconceito, né? Lembram que, eu não sei aqui em Recife, mas na minha terra a gente costuma dizer que alguém que faz algum erro no trânsito, a forma de xingar era, poxa, tirou a carteira por correspondência. Era uma clara referência ao ensino por correspondência na década de 80, né? Que era um ensino massificado, de qualidade ruim e tal, né? Então a gente está quebrando isso hoje com a tecnologia. E a melhor forma de democratizar o ensino, né? Agora, Fernanda, de que forma essa democratização do ensino pode, então, ser abordada na redação do Enem? Na redação do Enem, a gente tem que pegar o tema, fazer uma análise e entender qual é a minha opinião enquanto aluno, e criar uma problemática. Porque a ideia de democratização da educação, ela é muito interessante, mas muitas vezes o nosso processo educacional, ele não é de qualidade. Então, eu tenho que entender que o tema vai estar lá. Desafios para o acesso à educação à distância no Brasil. Imagine o tema. Desafios já pede que você problematize. Então, quais são os problemas? Ou seja, por que é que isso de fato não se efetiva? Então, eu tenho que tentar entender. A ideia de democratização é espetacular, mas o que é que impede que isso aconteça? Eu preciso problematizar, já que a democratização, já que o ensino à distância é algo associado mais a uma ideia positiva, ligada à questão da tecnologia. Então, primeiro ponto é tentar perceber como é que o tema está arrumado. Eu tenho que ver se o tema pede essa parte dos impactos dessa nova educação ou dos desafios para essa nova educação. Eu tenho que tentar entender a questão temática. Joia. Entendendo isso, o próximo passo é o que é que eu sei do assunto. Porque nós sabemos que, historicamente falando, eu acho bem importante essa questão histórica, porque a nossa construção de século XXI, ela vem de um processo, de fato, historicamente construído. Então, o nosso problema com a educação hoje, ele está associado à forma como se deu a nossa educação. Eu tenho um país que foi educado pelos jesuítas, por exemplo, de 1549 até 1759. Então, somente na metade do século XVIII é que ficou para o Estado a responsabilidade pela educação no Brasil. Na verdade, eu digo Estado ainda dentro de um Brasil, por exemplo, não independente. Então, numa visão pombalina, numa visão do Marquês de Pombal, como é que vai ser esse processo de educação? Então, de repente, nós chegamos ao século XXI com lacunas em várias áreas da educação, precisando acompanhar o processo tecnológico. Eu tenho como democratizar o acesso à educação, mas eu preciso fazer isso de maneira qualitativa. E o nosso processo histórico faz com que a gente perceba essas lacunas que foram sendo construídas. Um outro ponto interessante é que repertório sociocultural trazer para essa redação, caso a temática venha associada a isso. Eu tenho que ter cuidado para não fugir ao tema, porque discutir somente a educação é uma coisa, discutir a educação à distância é outra, porque é o processo de educação, é o processo de transformação do conhecimento por meio da tecnologia. Então, eu tenho que não só falar da questão tecnológica e não só falar da questão da educação.
Dentro desse amparo de associação à tecnologia, tem uma frase de Marshall McLuhan que eu acho bem interessante. Ela diz que a internet é a maior invenção do homem depois da roda. Mas assim como a roda, ela é só um instrumento, nada mais que isso. Ela pode até nos facilitar o caminho, mas ela não nos aponta o destino. Então eu acho que tem a facilitação, de fato, com acesso à tecnologia. Qualquer pessoa do Brasil pode ter acesso a isso, mas é preciso que a questão se efetive de maneira qualitativa. Então, eu tenho que levantar essa problemática, quais são os problemas associados a esse processo de educação historicamente construído e como é que a tecnologia precisa entrar para dar esse amparo. Então, é importante, nessa discussão de texto, eu vou trazer uma problemática associada ao tema, eu vou perceber o que é que eu tenho de repertório sociocultural, de atualidade, de história, de geografia. Eu tenho que tentar entender as estatísticas do texto de apoio e lá na proposta de intervenção, que o Enem exige, por exemplo, eu tenho que trazer algo que permita a efetivação dessa questão de qualidade. Então, por exemplo, se é o Ministério da Educação, só um exemplo, quem fica responsável como agente pela visão nacional do processo de educação, então é uma proposta interventiva que certamente traria o Ministério da Educação como agente importante nesse processo de execução desse ensino. A gente só não tem como entender por que é que isso de fato não acontece. E no Brasil, Fernanda, é importante, já que você falou na internet, é importante dizer que a internet ainda é usada maciçamente para entretenimento e pouco usada para aprendizagem. Agora que os jovens estão achando esse filão de usar a internet para a sua qualificação, para o estudo, mas ela é muito usada ainda para entretenimento. E o ensino à distância era um ensino andragógico, era voltado para um ensino mais adulto. E agora, com o advento da tecnologia e com essa abertura da internet, que eu estudo em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque ele rompe essa barreira do tempo e espaço. Eu posso estudar de madrugada, eu posso estudar na hora do almoço, eu posso estudar em qualquer lugar. Nós temos que perceber que é uma questão cultural, de utilização da internet também para a qualificação e não só para entretenimento. Na verdade, vários dos nossos processos são culturais, né? Não é só a internet que nós usamos para o entretenimento. Não é só a internet. A gente percebe, e até lembrei agora de uma coisa muito interessante, caso venha um tema associado a isso. Hoje a redação do Enem, Vivian e Enzo, ela permite uma visão crítica interessante que há 10 anos na redação não se permitia, por exemplo. Então eu posso fazer um comparativo do papel da internet hoje com o papel dos folhetins do romantismo no século XIX. O objetivo, quando chega a imprensa ao Brasil, junto com a corte de 1808, o objetivo é entreter, não é conscientizar, não é gerar senso crítico. Então, dentro do nosso processo histórico, nós somos um povo que muitas vezes foi preparado, ou vem sendo preparado para ser mão de obra, e não para ser a parte intelectual do processo. Então, o nosso contato com a internet, ele é um contato que mostra esse nosso processo culturalmente construído, que na verdade não é recente, não é recente. Ele vem de muitos séculos a partir do que a gente tem como forma de entretenimento. Então, se hoje é a internet, esse elemento gerador de entretenimento, eu vou achar que ela é o único meio para qualquer coisa. Então, é interessante bater nesse ponto dentro de uma proposta de intervenção de uma educação de qualidade. Como é que eu qualifico o processo educativo a partir do ensino à distância, que de fato é um grande elemento de democratização, sem dúvida. Olha, eu estou gostando porque já é uma puxada de orelha para os nossos alunos seguirem a Uninasal, acompanharem os vídeos toda semana, porque olha aí, ó, é a internet sendo usada para o seu ensino, minha gente. Agora, aquele momento, minuto nota 1000, Fernanda, dentro desse tema, o que você acha que não pode faltar? O que é essencial para essa redação para bater ali o auge? Tá, eu acho que numa redação com um tema muito específico, como educação à distância, o maior cuidado que o aluno precisa ter é a questão do detalhe do tema, que é educação à distância. No nervosismo, é muito comum que ele não se permita entender a totalidade do tema.
Então, o grande detalhe, assim, é muito importante, parece uma questão até boba que não nos passa na cabeça, não passa na nossa cabeça inicialmente, mas risca, circula aquela palavra ali, circula à distância, por favor, e muito cuidado, porque na hora de desenvolver o raciocínio, se você aborda somente uma parte da temática, você vai perder em várias competências. A redação do Enem ela é dividida em 5 competências. Eu tenho a competência 1, que é a questão gramatical, a competência 2, que é o atendimento ao tema, o repertório sociocultural e a capacidade argumentativa do aluno, que é a defesa de um ponto de vista. A competência 3 é a coerência, por exemplo, como é que ele organiza isso no texto. Não adianta ele deixar para desenvolver um processo histórico, por exemplo, no segundo desenvolvimento da redação. Se ele quer desenvolver um processo histórico, ele tem que começar pelo processo histórico para trazer a discussão para a questão atual. A competência 4 está ligada à coesão, aos mecanismos de ligação do texto. E a competência 5, a questão da proposta de intervenção, como efetivar o ensino à distância no Brasil. Então, 2 questões bem sérias. Uma, o atendimento ao tema, e a segunda questão, a obediência a essa proposta de linha de raciocínio para chegar à forma de resolver a problemática, principalmente quando o tema tiver um viés mais positivo. Acho que é isso. Passou de 1 minuto, mas tudo bem. Não, mas aí passou de 1 minuto, pode passar de 1000 também, aquela que já quer ultrapassar o... E lembrando que no curso de ensino à distância da Uninasal, você tem material didático gratuito, biblioteca virtual, o diploma reconhecido pelo MEC, ou seja, é o mesmo padrão do curso presencial. Aí tem também um tutor guardião para fazer o seu acompanhamento pessoal. Quer saber mais? É só acessar o site da Uninasal. Muito obrigada, professor Enzo. Obrigada, professora Fernanda. Semana que vem a gente tem esse encontro marcado aqui com você.